Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento de adoração, a esse culto de celebração ao nosso Deus. Gostaria de reforçar o convite que fizemos na semana passada para que você não seja simplesmente um telespectador, mas que você seja um participante deste culto. Nós sabemos que muitas famílias têm enfrentado diversas dificuldades em função da quarentena, em função de todas essas adversidades que esse vírus tem trazido, mas acima de tudo nós confiamos em nosso Deus. Nós confiamos em um Deus que é poderoso, que é eterno, mas é Deus conosco, que está presente com a gente em todos os momentos, tem nos fortalecido, tem nos ensinado, tem nos moldado. E que neste momento você permita que Ele entre na sua casa, que Ele entre no seu coração e que juntos possamos fazer parte dessa família chamada Igreja, que juntos nesse momento possamos fazer parte deste momento de culto e de adoração. Ele está batendo a porta do seu coração, que eu e você possamos abrir e possamos cear com Ele, possamos aproveitar este momento. Esse momento onde a presença dEle é algo mais importante, onde a Sua palavra vem para transformar a nossa vida, onde o noivo se encontra com a noiva. Vem, Jesus, vem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Sua presença, que jamais nos desamparou, jamais nos deixou. Ainda, Deus, que a gente, como a Sua palavra nos mostra, ainda que a gente ande por vales tão escuros, Deus, tão sombrios como a morte, ainda assim o Senhor permanece conosco, Jesus. A Sua presença jamais nos deixou. E nós temos certeza que ela está conosco neste momento, com cada pessoa que está assistindo este culto, que está participando deste culto, seja onde for, seja quando for, que essa pessoa seja impactada pelo Senhor. Deus, nós clamamos para que cada um possa compreender o Teu amor, possa entender a profundidade, a largura e a altura do Seu amor sobre nós, Jesus. Deus, clamamos para que o Senhor nos conduza neste momento de culto e que, ao terminarmos, estejamos mais parecidos com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor se entregou por nós, da maneira como nós somos, mas o Teu amor é tão grande que nos transforma dia após dia. E que este momento de culto possa ser mais um momento que nos transforma, mais um momento que Deus que molda a nossa vida, Deus, a Tua palavra, a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Sua presença e agradecemos por ela, porque o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus conosco, em nome de Jesus. Amém.
Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação. O Rei
louvar e te adorar. Santo é o seu nome, Pai, santo é o seu nome. Te damos honra, te damos graça, Pai. Esteja presente no nosso meio, Senhor. Te adoramos, te adoramos.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te encontrar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está trabalhando, Pai, ao nosso favor. Obrigado, Deus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus. Eu sei que a semana de vocês foi uma semana abençoada, porque vocês pediram ao Senhor que abençoasse a semana, né? Assim como foi orado no domingo passado, no final da mensagem, para que a semana nossa fosse abençoada. E com certeza Deus abençoou a semana de cada um de vocês. Por isso eu quero saudá-los na graça e na paz do Senhor. E nesse início de mensagem, gostaria de lembrar os irmãos da nosso compromisso diante de Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero fazer aqui 3 tipos de oração. Aqueles que já entregaram seus dízimos e oferta, e aqueles que ainda não entregaram, ainda tem mais um restinho do mês, para que isso seja feito. E o outro para aqueles que de alguma forma não têm a sua renda, estão aí sem o trabalho. Quero orar também por esses irmãos que se encontram sem essa oportunidade de dizimar nesse momento. Então eu gostaria de fazer essas 3 orações nesse momento pelos irmãos. Senhor Jesus, te damos graça pela vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E agradecer pela tua bondade, amor e misericórdia sobre cada um dos teus servos. Pai, nesse momento, aqueles teus servos que já fizeram as suas entregas, seus dízimos, a sua oferta. Ó Pai, nesse momento quero agradecer ao Senhor por essa dádiva que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos. Aproveitar esse momento que cada um fez aí no banco, depositando no banco, mas talvez pela correria do dia não parou para agradecer ao Senhor por poder fazer a entrega do seu dízimo e sua oferta. E aqueles, ó Pai, que ainda não fizeram, ó Pai, que eles possam fazer, para que saibam, Senhor, que o Senhor tem sido fiel em todos os sentidos para cada um de nós. Então, aqueles que ainda não fizeram, que eles possam cumprir com o seu compromisso e saber que, através dos dízimos e a oferta, o Senhor fala aos corações de cada um. É uma mensagem poderosa, uma mensagem que vem ao nosso coração de provisão do Senhor, e o que nós estamos fazendo é cumprir com a nossa parte, porque o Senhor já cumpriu com a sua. E também, ó Pai, as pessoas que perderam o seu emprego ou não têm a sua renda, ou ainda não têm nenhum tipo de renda, Pai, mas que eles possam amadurecer a cada fase da sua vida, observando, Senhor, sobre essa mensagem do dízimo e oferta. Que eles, na oportunidade de ter os seus ganhos, possam fazer também, ó Pai. Que não deixam de fazer isso, que eles não deixam de receber essa mensagem do Senhor. Por isso, Pai, eu oro por esses 3 grupos de irmãos que têm sido, Senhor Deus, desafiados a ser fiel naquilo que, diante da Tua Palavra, tem sido revelado no seu coração. E por isso, Pai, nós já Te agradecemos, ó Pai, por essa grande mensagem que o Senhor tem nos ensinado e dado a oportunidade de aprender diariamente. É no nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Queridos, essa mensagem, não dei assim um tema para ela, mas ela vai caminhar nessa direção entre crescimento e maturidade. Quero recordar com os irmãos, no começo desse ano, pode parecer que não tivemos coisas boas ainda esse ano, mas tivemos sim. E até agora, nesse momento que estamos vivendo, nós temos muita coisa boa sim que Deus tem mandado.
Mas uma delas que eu gostaria de recordar e faz parte da mensagem é uma palestra que nós tivemos no mês de março com o pastor Previtário, psicólogo Previtário, e ali demos um tema para essa palestra, onde ele trouxe sobre vida e carreira, né? A sabedoria em etapas da vida. Então, nós tivemos essa palestra do pastor Previtário, que foi uma bênção. Os que estiveram aqui foram impactados com essa palestra. E além de tudo que ele disse, algo me chamou muita atenção. Ele disse que aqueles que hoje estão terminando seu curso universitário, devido a esse dinamismo do conhecimento está sendo tão grande, as pessoas aqueles que estão terminando o curso e aqueles que estão começando o curso, já tem uma diferença já de conhecimento. É como se em 4 anos ou 5 anos, esse conhecimento dos que estão terminando e dos que estão começando já está distante um do outro. E da mesma forma ele disse que alguns livros também, a publicação de alguns livros, 5 anos de publicação já está desatualizado, totalmente desatualizado. É interessante observar isso, e isso me chamou muita atenção naquela palestra. Mas algo interessante é quando nós olhamos para a palavra de Deus. Isso não acontece. Ela é atual, né, em todo o tempo, em todas as fases da nossa vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela sempre está ligada ao passado, ou ao presente e ao futuro. E por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então eu coloquei aqui algumas coisas. A Bíblia traz um conhecimento, ela traz a compreensão das coisas, ela nos dá o crescimento, né? Ela produz esse crescimento intelectual, espiritual, e ela nos traz esse dinamismo da visão de que Deus traz para o ser humano. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Cada momento que deparamos com a palavra de Deus, a gente vê o quanto ela mexe com a gente, né? Então, de forma nenhuma, em tempo nenhum, a palavra de Deus vai estar desatualizada. Apesar de ouvir algumas pessoas querendo descredibilizar a palavra de Deus, mas aqueles que a conhecem sabem muito bem que ela não se desatualiza, ela sempre está no seu tempo presente e também olhando para o futuro. E dentro disso, eu gostaria de compartilhar também algo para os irmãos nessa visão do crescimento e conhecimento. E eu lembro quando ainda criança, né, como eu já disse em outras mensagens, que eu nasci num lar cristão e fui criado debaixo desse guarda-chuva, e eu me sentia muito seguro debaixo desse guarda-chuva, né? Então, para mim, quando era pequeno, então eu já estava salvo, né? Eu já tinha o meu lugar no céu, eu estava debaixo do guarda-chuva do meu pai, da minha mãe, que servia ao Senhor, me levavam à igreja. Isso me dava segurança, até que um dia eu ouvi uma mensagem com um tema que diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. E aquilo ali eu comecei a pensar nos meus argumentos, que eu estava debaixo daquele guarda-chuva, eu estava salvo, e eu parei para pensar dentro do que foi dito naquela mensagem. Filho de peixe, peixinho não é, filho de crente, crentinho não é. E eu vi que eu precisava alcançar e avançar ainda mais na minha vida espiritual. Por isso que crescimento e maturidade, eles caminham juntos. Então não é pelo fato de eu estar debaixo de uma família cristã
que eu já estava salvo. Eu precisava tomar as minhas decisões. Eu precisava reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu precisava continuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento, para que de fato, aí então, eu pudesse ter essa convicção e certeza que a minha eternidade, vamos dizer assim, estaria garantido se eu vivesse dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Eu vou abordar nessa mensagem aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como eu disse, ela tem assuntos para todas as fases, idades, e argumento para todas as coisas. E uma das coisas dentro disso que a palavra de Deus tem me ajudado muito é não ter medo de conhecer aquilo que ela me mostra em relação à minha existência. Então, eu sabia que chegaria um dia onde eu não estaria mais nesse mundo. Então, eu não poderia viver debaixo de um medo da minha existência aqui na Terra. Eu precisava conhecer um pouco mais o que a palavra de Deus diz sobre a morte. Então, o que eu vou abordar aqui nessa mensagem é sobre os 3 tipos de morte que a Bíblia fala, né? De forma nenhuma para pegar esse momento que nós estamos vivendo e usar essa mensagem nessa noite para te deixar até mesmo preocupado com isso. Pelo contrário, como é gostoso quando você sabe aquilo que vai acontecer com cada um de nós. E é eminente, se tem uma coisa que todos nós vamos passar e vai acontecer com qualquer um de nós, é a morte. Mas olhar para ela dentro da palavra de Deus traz uma dimensão totalmente diferente daquilo que muitas vezes a gente escuta por aí. Então, a primeira morte relacionada na palavra de Deus vai falar sobre a morte física. Eclesiastes capítulo 12, o verso 7 diz o seguinte: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, e onde veio o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu, né? Então isso vai acontecer com qualquer um de nós, seja em qualquer momento da nossa existência, mais cedo ou mais tarde, com 40, 50, 100 anos, vai acontecer. A Bíblia diz isso, o texto diz isso. E eu quero também trazer para vocês alguns outros textos da palavra de Deus que fala sobre isso. Então, Salmos 144 diz o seguinte: Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento? Ou filho do homem para que por ele te interesse? O homem é semelhante ao sopro, seus dias como a sombra que passa. Tiago 4,14 vai dizer: contudo, vós não tendes o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a brisa que parece por um tempo e depois desaparece. Jó 8:9 diz o seguinte: portanto, nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Salmos 39:5: eis que fizeste os meus dias na largura de uma palma, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passará de um breve sopro. Quero só repetir esse último texto: eis que fizeste os meus dias como uma palma, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passará de um breve sopro.
Aqui, todos esses textos que eu trouxe para os irmãos, ele dá uma noção bem clara do que é a nossa existência aqui na Terra, o nosso corpo físico aqui na Terra, né? Então, descrevendo aqui vários autores da Palavra de Deus, dizendo que a nossa vida é como uma flor que nasce, daqui a pouco ela murcha e desaparece. Então, nessa primeira parte da mensagem, ela traz isso, sobre a nossa existência terrena, né? E, rapidamente, parando para pensar nessa parte, o que deve provocar na gente isso? Né? Medo? Pavor? Não. Deus revela através da sua palavra para que a gente saiba da nossa limitação aqui na Terra, né? Então existe um tempo de vida e isso vai durar um determinado tempo. Então nesse determinado tempo, que cada um de nós possamos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela fala sobre essa existência terrena em determinado tempo. A segunda morte que a Bíblia se refere é a morte espiritual. Isaías 59:2 diz o seguinte: pois são os pecados de vocês que se separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não estende as suas mãos. Então, aqui ele está tratando da segunda morte, dizendo que o pecado, né, que vivido em sua total intensidade, vai nos separar do nosso Deus. Então, por isso vem essa morte espiritual. Efésios 2, de 1 a 3, diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, de fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que nosso corpo e a nossa mente queria. E assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então aqui a palavra de Deus trata da morte espiritual. Então aquela vida que vivíamos, como o apóstolo Paulo aqui falando à igreja em Efésio, a vida que vocês tinham, a vida que vocês levavam, essa vida distante de Deus, provocou em vocês essa morte espiritual, essa separação do seu Deus. E tudo o que vocês faziam, produziam essa morte espiritual. Não tinha nada de Deus na vida de vocês. E uma pessoa que me chama muita atenção em relação à morte espiritual é Davi. E no Salmo 51, ele fala sobre essa morte espiritual. Ele identifica essa morte espiritual perto dele devido àquilo que ele fez, que nós sabemos do pecado com Batseba. E então há uma tristeza profunda no coração de Davi, há um sentimento de morte no coração de Davi, ao ponto dele escrever essa canção dentro daquilo que estava no seu coração. E Davi conhecia muito bem a Deus. E ele diz o seguinte: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da sua grande compaixão, agora apaga os meus pecados. Purifica de todas as minhas maldades. Livra-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo como me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci,
tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. E o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a sua sabedoria. Tira de mim o meu pecado. Ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados. Apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Dá-me uma vontade nova de viver. Não me expulse da sua presença, nem tires de mim o teu espírito. Então, parando aqui um pouco na leitura, o que Davi está dizendo aqui? Não retire de mim o teu espírito. Dizendo aquilo que a palavra de Deus está falando sobre a morte espiritual. E ele continua: dá-me novamente a alegria da salvação. Conserva em mim um desejo de ser obediente. Então ensinarei os descendentes a sua lei, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício, tu não gosta de animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. Então, a segunda morte aqui, queridos, é a morte espiritual. Davi descreve de uma forma tão profunda e com dor daquilo que estava acontecendo com ele, dentro daquilo que ele mesmo fez contra a vontade de Deus. A terceira e última morte que a palavra de Deus se refere é a morte eterna. A morte eterna é a existência totalmente da presença de Deus e dos seus favores. Então, a morte eterna é existência totalmente da presença de Deus. O que quer dizer isso? Que é uma total inexistência da pessoa de Deus na eternidade e de todos os seus favores em relação àquilo que a palavra de Deus diz da presença de Deus na nossa vida. E eu também trago aqui alguns textos da palavra de Deus em relação à terceira morte, que é a morte eterna. Então, Paulo, escrevendo à igreja em Tessalonicenses, capítulos 6, 9, ele diz o seguinte: Deus fará com que o justo, ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier no céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio da chama de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então, a morte eterna é a total falta da presença de Deus na vida de uma pessoa. E a palavra de Deus também ela trata a terceira morte como a segunda morte. Em Apocalipse 20, o verso 14, 5 diz o seguinte: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Então, mais uma vez, para fechar essa parte das três mortes e essa parte da morte
eterna, né? Então a palavra de Deus, ela revela aquilo que será feito, aquilo que vai acontecer, né? E aqui a gente pode até montar assim uma visão do que é viver a eternidade. Uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada da vida cristã, de tudo que Deus fez, de tudo que os nossos olhos contemplam, só uma coisa vai viver eternamente, é o ser humano. Ele vai viver eternamente com Deus e eternamente sem Deus. Por isso que quando a palavra de Deus, ela revela para nós a morte eterna, ela está nos mostrando que nós devemos parar e pensar e visualizar o que é viver eternamente com Deus, o que é viver não um pedaço de vida, mas algo que jamais vai se acabar. E do outro lado, a palavra de Deus também, aqui nesses textos, eu poderia trazer outros textos, ela está dizendo, você já parou para pensar o que é viver a eternidade sem Deus? Então, ao abordar essas 3 mortes, é nesse sentido. Um momento de reflexão. São tantas mensagens que nós podemos trazer à nossa memória, e é bom fazer isso, né? Cada mensagem ela traz uma reflexão para a nossa vida, que traz alimento para a nossa alma. E por que não pensarmos no que a palavra de Deus está dizendo sobre esses aspectos dos 3 tipos de morte? Concluindo a mensagem em relação a esse assunto. Queridos, a morte física, nenhum de nós podemos evitar. Mas a morte espiritual e a morte eterna, sim. Essas duas dependem de nós, não depende de Deus. Tudo que Deus precisava fazer para que a gente vivesse espiritualmente bem e vivesse eternamente com Ele, já foi feito. Queridos, com essa mensagem, eu queria deixar esse recado, que a morte física, nenhum de nós temos como evitar, mas a morte espiritual e a morte eterna, sim. Tudo que é preciso para que eu e você vivamos essa vida, essa morte, essa vida espiritual e vida eterna, Deus fez. Agora depende somente de mim e de você viver essa vida espiritual e eterna. E a palavra, lá em Apocalipse 21, 4 diz, o que está no coração de Deus, o que está no coração de Deus relacionado a isso que Ele deseja para cada um de nós. Antes de ler o texto, quero abordar algo. Na sua palavra, Deus disse assim, eu não desejo que nenhum homem se perca. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para que nenhum ser humano se perdesse. E o texto de Apocalipse 22, 4 diz o seguinte, eis que enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor, e as coisas velhas já passaram. E Apocalipse 21, 7 diz o seguinte, aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Então, amados, esse é o desejo do coração do nosso Pai. Espiritualmente aqui, vivos e eternamente aguardando esse presente, para que Deus nos receba como seus filhos. Eu creio que esse é o desejo do seu coração também. Deixa eu te falar algo. Além de sabermos tudo isso, lembra quando eu disse no começo da mensagem que filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é? Além de conhecer isso, mas a mensagem mais poderosa que vem além do conhecimento é propagar isso. É olhar para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus
e anunciarmos esse Jesus. E quando eu falo de anunciar esse Jesus, anunciar não dessa forma que muitas vezes a gente tem feito até mesmo como chavão de alguns textos que nós não estamos vivendo, mas pegar esses textos que a palavra de Deus nos refere e viver isso, e assim nós vamos ter no nosso coração a vontade de falar para o outro. Imagine, assim como foi nos dias de Noé, que Deus selou a porta da arca, para que Noé não abrisse a arca, para que aqueles que estavam batendo lá para entrar, porque as águas estavam subindo, Deus não deixará que nós vamos ver aqueles que não vão viver a eternidade. Então é tempo, agora é tempo de você e eu anunciar esse evangelho a essas pessoas, amigos, parentes, que nós conhecemos, que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. No domingo passado, o Ronaldo, no final da sua ministração, ele falou sobre entregar a sua vida a Jesus. E um livro que eu terminei de ler, ele diz o seguinte: aqueles novos crentes, continua balizando a sua vida, continue dando direção à sua vida cristã com base na palavra de Deus. Pegue os textos da palavra, os livros da palavra de Deus e faz com que esses ensinamentos produzam vidas para você que está começando a vida cristã. E nós, que já temos uma caminhada de 20, 30 anos, também tem um recado para nós. Nós também temos que parar e olhar se nós estamos distante de Jesus. Se nós estivermos distante de Jesus, nós não vamos conseguir ouvir a sua voz. Então, a orientação nesse livro que eu terminei de ler, ele diz o seguinte: aproxima-se de Jesus. Então, eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda é tempo de fazer isso. E faça isso. E se você está distante de Jesus, volte para Ele, se aproxime de Jesus. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar por você, porque eu não desejo para ninguém viver a eternidade sem estar do lado do nosso Pai. Vamos orar? Senhor, eu quero desde já te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra que em todo tempo, em todas as épocas, ela tem a mensagem certa, exata, para cada um de nós. E tudo que vem acontecendo ao nosso redor, a mensagem, a Tua palavra tem uma mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo. E aquilo que foi ministrado nesse dia, Pai, eu quero desejar a cada um dos irmãos e amigos que estão ouvindo essa mensagem, que use o seu tempo para meditar naquilo que a Tua palavra tem nos falado, para, além da meditação e compreensão, ele não perder tempo de anunciar esse Evangelho. Há pessoas que ainda não conhecem o seu filho. Há pessoas que ainda não entregaram a sua vida nas mãos do seu filho. Estão totalmente desorientadas, perdidas. Muitas delas sabem quem é Jesus, mas não entregaram a sua vida nas suas mãos. E por isso não têm a certeza da eternidade, não tem visão do que é uma vida espiritual. E por isso nós, como os teus servos, que ainda também estamos sendo trabalhados, aprendendo muita coisa, nós podemos dizer para as pessoas, nós também estamos sendo trabalhados por Deus nesse aspecto, mas eu quero que esse meu Senhor continue trabalhando cada vez mais, e eu trouxe Ele para você também, para que você conheça esse Deus. E por isso, termino essa mensagem agradecendo, Pai, por essa oportunidade de dizer aos meus irmãos e amigos em Cristo
que nós temos muita coisa para fazer. Seja, ó Deus, agora, através do WhatsApp, através de uma ligação, através de um grupo pequeno de pessoas, que eu possa perguntar para amigos como está a sua vida com Jesus. E assim, Deus, ver que essas pessoas, elas estão sendo até mesmo ali, não confrontadas, mas a observar que a vida não se encerra aqui na terra. Há uma vida esperando por nós ainda. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por essa oportunidade de anunciar o seu Evangelho. Em nome dele que eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que Deus nos abençoe a ponto dessa palavra ir no mais profundo no nosso coração. Que a gente possa fazer assim como Paulo orientou a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 3, versículo 3, diz o seguinte, que vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Que possamos propagar essa mensagem, que sejamos uma carta para este mundo, uma carta de vida, uma carta de esperança. Esperança essa que nós encontramos na palavra de Deus, onde ele afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos levar essa mensagem de esperança. E se você foi impactado por essa mensagem de esperança e decidiu entregar a sua vida a Jesus, nós queremos te conhecer. Vai aparecer neste momento na sua tela um QR Code para que, se você fez essa decisão, se você tomou essa decisão de conhecer a Cristo, de entregar a sua vida a Cristo, nós queremos te conhecer, nós queremos te ajudar, nós queremos te abençoar. Por isso, escaneie com o seu celular, com a câmera do seu celular, esse QR Code, que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. E nós queremos te conhecer, de fato, queremos te abençoar. Outra coisa, gostaria de informar a todos os irmãos, no próximo final de semana nós vamos ter a Ceia do Senhor. Continuaremos com a nossa programação, com todas as programações da nossa igreja de modo online. Então, nós vamos passar novas orientações durante a semana, mas se prepare para no próximo final de semana cearmos juntos em unidade, cada um em sua casa, mas através do Santo Espírito de Jesus, todos nós juntos. Queridos, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor, e que Ele nos conduza conforme a sua vontade. Que todos nós sejamos abençoados. Amém.